Começou? Graça e paz. Que bom estar com vocês mais uma vez. Que bom poder, de alguma forma, estar com aqueles que estão em casa também. Crendo que este é um tempo que nós tiramos para adorar, que nós separamos para dedicar o nosso coração em adoração ao Senhor. Amém? Então vamos orar, vamos colocar diante de Deus a nossa vida, o nosso coração. Ó Senhor, aqui estamos nós, teus filhos, Deus que anseiam por um momento de adoração, onde há uma dedicação exclusiva. Deus que anseia também para ouvir a tua voz, para ser ministrados por ti, Deus. Contempla-nos, ó Pai, contempla-nos com o teu olhar de amor, de misericórdia. Encontre graça, ó Deus, nas nossas vidas. Encontre corações quebrantados, derramados diante de ti na tua presença. Deus, nós nos desligamos, nós nos desconectamos agora de tudo que não é teu, essencialmente teu, e nos conectamos a ti, ao teu trono. Nos conectamos, ó Deus, para te adorar com intimidade, com exclusividade, ó Deus, para a glória do teu nome. Viemos adorar o Senhor. Viemos render a nossa vida e o nosso coração. Glorioso no céu.
Senhor diz que mesmo que os nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e nos faz brancos como a neve. Amém? Vamos declarar que o Senhor é vitorioso e que em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Você pode se colocar de pé. Vamos celebrar e declarar que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Ele é o Deus que venceu. Ele é o Deus que prevaleceu. Ele é um Deus grande, poderoso. Não há Deus como o Senhor. Não há rocha como o nosso Deus. Vamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nosso adoramos. Adoramos, Senhor, porque Tu és vitorioso. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso é, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome como impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és.
também nos revela que Ele é o Deus que faz transportar os montes. Ele é o Deus que muda as coisas de lugar para manifestar a grandeza, para prevalecer. Mesmo que não ande mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar, mesmo que eu me eu sei que tudo continua sendo Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre ao cair, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que seu amor, Ele é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz é pra você, o amor por mim. Mesmo se eu chamar, o teu amor vai sustentar tudo pra mim. Tudo pra Nós podemos declarar o que o profeta Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que os currais dos rebanhos sejam arrebatados, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, no Deus que me ama, no Deus que me guarda, no Deus que cuida de mim. Oh Deus, nos alegramos em Ti. Ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá.
pelo seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Nada a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz é pelo seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Ó Deus que nós servimos, o Deus que nos fortalece, a sua alegria. Diga mesmo de longe aí para quem está perto de você: a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor nos fortalece, nos impulsiona todos os dias da nossa vida, amém? Eu sei, tua presença vai crescendo mais, não há espaço para Então, pra quem me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Eu sei, tua presença crescendo mais, não há espaço para confusão. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nosso Jesus Cristo.
Ele que é digno de honra e todo o louvor. Amém? Posso ouvir um amém da igreja? Depois de 2 domingos aí, estávamos numa quarentena, retornando agora aqui na comunidade, na igreja. Quero louvar a Deus pela vida do nosso diácono Elias, que nos ministrou a palavra maravilhosa aos nossos corações. Pastor Joel, domingo passado. Eu até pedi, pastor Joel, canta mais, pastor Joel. Aí ele cantou só uma música, né? Ô, pastor Joel, que isso? Canta mais. Foi tão gostoso ouvir o pastor Joel lá de casa. E eu louvo a Deus a ver pela vida de todos vocês, para você também que está em casa. Que Jesus derrame sobre você a tua paz, a tua bênção, as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Estava vindo conversando com a Célia no carro, a gente não vê a hora dessa pandemia virar apenas uma gripe, né? E a gente ter aí uma normalidade para as nossas vidas, né? No cotidiano, também a nossa igreja, em nome de Jesus. Irmãos, como foi deliberado, a gente temos trabalhado aqui aos domingos, no culto online também presencial, e também um estudo bíblico, que acontece toda sexta-feira. Eu mudei o horário de 7 para 7h30 para dar tempo para aqueles que queiram participar, amém? Eu queria convidar você que tem esse tempo, né, disponível na sua agenda, nas sextas-feiras, para estar conosco. Ah, pastor, eu assisto novamente, ou assisto depois. Eu até vejo lá que tem bastante visualização, tal, mas assim, eu gostaria muito que você participasse conosco ao vivo, né? É uma linguagem nova, não é fácil ministrar uma aula, né? Mas assim, eu peço a colaboração de todos. É o que está dando para fazer, até que a gente tenha uma melhor condição para fazer melhor ainda. Amém, amados? Talvez nessa sexta-feira eu não use o YouTube, mas o Facebook, que tem como escrever na hora lá, no chat, né? E a gente manda o link apenas para o pessoal da igreja, porque estudo bíblico eu gostaria que apenas o pessoal da igreja mesmo participasse, alguém que a gente convide, amém? Amém, queridos? Quero contar com a sua presença. Amada igreja, eu quero também conclamá-los. Sabemos que esses dias não são fáceis, mas a nossa comunidade, ela arcou alguns compromissos antes desse problema todo, né? E a gente primeiro confia no Senhor Jesus, que tem nos sustentado até nesse momento. Eu tenho agradecido a Deus, porque até esse momento a gente tem mantido todas as contas da igreja em dia. Sabemos que não é fácil. Algumas pessoas têm perdido até o poder da sua renda aí, né? Uma quantidade. Mas eu gostaria que você contribuísse com a nossa comunidade, com a nossa igreja. Nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, tivemos até um problema. A nossa mesa de som queimou, tivemos que comprar uma mesa de som nesse problema todo aí. Mas assim, o que a gente está podendo fazer? Eu estou dispensando uma ajuda que a igreja me dá, até que as coisas se normalizem. Então a gente não está tendo ajuda de custo nenhum, amém, amados? É uma maneira de a gente ajudar também a igreja, já que a gente não está se deslocando muito. E eu pediria a você que mantesse os seus dízimos, suas ofertas a essa comunidade, amém? A gente, é nesse momento assim, de luta, que é o momento de a gente mostrar também o nosso compromisso com esta igreja. Nós estamos aí, passamos da metade das parcelas aqui do imóvel, né? Notícias boas, né, Liz? Notícias boas. Parcelamos em 30 parcelas, já passamos da 15ª, o Miquel falou. Vamos chegar ao final do ano aí, faltando poucas. Em nome de Jesus, vamos ter condição de fazer algumas ampliações, algumas reformas. Em nome de Jesus. Amém? Já estamos no meio do ano, né? Em 2020. 2020 já está na metade. E pedimos a Deus que essa outra metade que vem aí seja mais tranquila, mais amena. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós estamos estudando em casa o Evangelho de João, né? Todas as sextas-feiras começamos lá. Já tem 3 aulas, não me recordo, 2, né? Já realizada.
Mas eu gostaria aqui de trazer um texto que acho muito interessante, importante para esses dias, porque a igreja, ela também, nesse momento, deve ter em sua agenda o desejo de trazer as boas novas, a boa notícia do céu. O texto que eu vou ministrar aqui, tenho certeza que para todos vocês é um texto bem conhecido, mas nós estamos participando de um culto online, onde muitas pessoas nos ouvem pela primeira vez, algumas pessoas até que não frequentam uma igreja. Eu gostaria aqui de trazer o tema mais importante da Bíblia, ao nosso ver, para essas pessoas, para que a gente também não esqueça aquilo que é a nossa principal vocação, que é estar em Cristo Jesus. Amém, amados? Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os gentios. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra sobre nós, pão nosso de cada dia que só tem nos alimentado, a Tua verdade. E aqui diante de nós um texto que nos declara a nossa maior vocação, o novo nascimento em Cristo Jesus. Uma das conversas que mais baliza a nossa fé, é essa conversa que o Senhor tem com Nicodemos. Uma conversa que nos instrui a maior das verdades, que precisamos nascer de novo. E se não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Eu te louvo, Senhor, por esta noite, em nome de Jesus. Aqui tem um diálogo muito interessante, talvez um dos mais importantes do Novo Testamento, um dos mais importantes dos discipulados de Jesus, que é a conversa que ele tem com Nicodemos. Antes de nós trazermos aqui um pouco mais sobre o que está aqui relatado nessa conversa, vamos tentar imaginar o contexto anterior para que essa conversa se desse. Nós temos aqui o Nicodemos, um homem muito importante em Israel, um fariseu, pertencente ao Sinédrio. O Sinédrio é comparado ao STF aqui no Brasil, daqueles 70 homens que o Senhor lá no Antigo Testamento levanta para auxiliar Moisés no julgamento do povo, e diz a Bíblia que repousou sobre eles a autoridade de Deus. Esse Nicodemos é um conhecedor, um doutor da lei, e começa a perceber que um jovem mestre chamado Jesus, um homem aí de 30 anos, começa a fazer coisas inusitadas. Antes até de chegar nesse texto, Jesus tinha curado ou multiplicado, ou transformado melhor, a água em vinho na festa de Caná de Galileia. Em seguida, Jesus faz uma purificação no templo. Então, diante dessas coisas, que esses milagres, esses sinais que esse mestre começa a perceber em Jesus, ele quer conversar com ele, para poder daí ter uma compreensão de quem é esse jovem. Bom, Jesus, como nós dissemos, ele, anterior a esse momento, ele tinha feito uma limpeza no templo. Ele houve ali uma limpeza moral que Jesus faz no templo. Um jovem rabi de 30 anos vai ao templo e faz uma limpeza moral, uma limpeza espiritual necessária. Aí eu pego a pensar o seguinte: o próprio Nicodemos,
em toda a sua compreensão acerca da lei, com certeza ele conseguia avaliar de que algumas coisas estavam erradas no templo. Aquele comércio dos cambistas, toda aquela transformação do pátio dos gentios em um local de guarda de animais. E a gente vai verificar aqui que esse homem, analisando esses fatos e vê Jesus tomando uma decisão espiritual, uma decisão acertada de fazer uma limpeza naquele templo, ele se vê ali encantado por aquele jovem mestre, ao passo de que ele chama Jesus de mestre, para poder então ter uma conversa. Antes de nós aqui entrarmos nessa conversa, vamos aqui entender por que Jesus faz essa limpeza no templo. Até na nossa aula de sexta-feira, eu falei um pouco sobre isso. O templo no Antigo Testamento, na época de Jesus, era dividido assim. Havia o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, o pátio dos israelitas e o pátio dos sacerdotes. E o que os sacerdotes tinham colocado em prática? No primeiro pátio, que é o pátio dos gentios, eles tinham decretado que aquele pátio, os gentios poderiam orar e adorar a Deus. Só que também nesse pátio que foi destinado à oração e à adoração dos gentios, lembrando que gentio ele não podia adentrar no templo, porque eram gentios, era necessário um lugar próprio para eles. Então esse primeiro pátio, o pátio dos gentios, os gentios podiam orar, adorar a Deus. Só que nesse pátio também guardava os bois, as ovelhas e os pombos, todos os animais que eram oferecidos naquele sacrifício. Vale lembrar que essa festa é a festa da Páscoa, uma das mais importantes em Israel. E aí o que acontece? As pessoas e os judeus que moravam em outras nações, eles não tinham condição de trazer os seus animais, as suas ofertas na viagem. Então o que eles faziam? Eles compravam em Jerusalém o seu sacrifício para prestar a Deus. O que acontece? Esses animais ficavam ali, muito provavelmente já pronto para oferecer, e também havia os cambistas que faziam uma troca do dinheiro. E por que isso? Os sacerdotes tiveram uma ideia muito interessante, de que eles não aceitariam dinheiro imposto ou dinheiro estrangeiro para comprar oferta. Então eles decretaram de que as pessoas que vinham de outras nações deveriam trocar o dinheiro por um dinheiro local, fazer ali a troca com os cambistas e com o dinheiro local comprar a oferta. Só que naquele trabalho dos cambistas havia um ágio, um ganho exorbitante dos cambistas na troca do dinheiro. Tanto que os sacerdotes levavam a sua porcentagem. Há um pensador que diz também que até um tipo de animal os sacerdotes rejeitavam, dizendo que na tenda tal, vai lá que você encontra o animal certo para o sacrifício. Até nisso eles ganhavam, porque eles indicavam até onde comprar os animais. Então veja o contexto. Quando Jesus entra nesse pátio dos gentios, que fora destinado para a oração e para a adoração, estava se transformando em um lugar de comércio. Por isso que Jesus, diz a Bíblia, ele faz o seu chicote. Eu fico imaginando Jesus parando, sentando, tecendo o seu próprio chicote. Aquele povo, ele me espera, já já eu chego lá. E diz a Bíblia que Jesus entrou no pátio dos gentios, expulsou os animais, expulsou os cambistas, porque aquele lugar que tinha sido referendado pelo sacerdote para se tornar um lugar de oração, se transformou num lugar de comércio. Lembre-se, Jesus não faz uma limpeza em todo o templo, ele só faz nesse primeiro, o pátio dos gentios, que em vez de ser um lugar de oração, estava se transformando em um lugar de comércio. Imagina alguém que sentava para orar no pátio dos gentios, ouvindo ovelha, ouvindo boi, ouvindo o cambista, como é que se concentrava? E Jesus vem e faz essa limpeza. Aí, amados, olhando para isso, que algo impactante para a cidade, para Jerusalém e para Nicodemos, de ver que um jovem mestre tem essa coragem de fazer essa limpeza necessária no templo, porque o templo estava sendo desvirtuado para o seu propósito.
O templo era para oração, para adoração, e se transformou num lugar de lucro, um lugar de comércio. E Jesus, um jovem mestre, percebe esse grande problema e faz essa limpeza. Então Nicodemos, diante dessa postura de Jesus, ele vai a Jesus para conversar com ele. Porque imagino eu que alguns dos israelitas imaginavam, entendiam que aquilo era errado. E o propósito de Nicodemos conversar com Jesus olha, os sinais que você realiza, os milagres, e quais são esses que Nicodemos se retrata ou pensa para falar isso? Justamente foi a limpeza do templo. Então ele vai e tem uma conversa com Jesus. Bom, como eu disse, a palavra sinédrio significa conselho, é o STF da época. Esse homem aqui era um homem diferente, Acho que é muito apropriado falarmos de alguém que era do STF, mas que precisava nascer de novo, amém, amados? Aleluia! Então esse homem vem ter com Jesus para conversar com ele, e aí vamos passar a ler aqui no verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Então a gente tem aqui o relato de João dizendo que esse homem não é um qualquer um, é uma autoridade entre os gentios, entre os judeus melhor, era alguém que conhecia a lei, alguém que compreendia os ditames da lei, e esse homem vem falar com Jesus no trato da verdade. Agora, quando a gente olha aqui, a primeiro momento, eu fico encantado com o tipo de conversa que Jesus tem com Nicodemos. Primeiro, se Jesus aqui não fosse Deus, amados, se Jesus aqui não fosse o Messias, mas apenas um jovem mestre, eu tenho certeza que o tratamento de Jesus com Nicodemos teria sido outro. Porque veja, um jovem rabi de 30 anos já não é algo muito normal de acontecer. Imagine se Jesus aqui fosse só um rabi, um mestre, um homem normal, tendo a oportunidade de ter um seguidor do Sinédrio, tendo a oportunidade de ter alguém da envergadura de Nicodemos como seu discípulo. Se fosse apenas um homem normal, ele teria tratado aquela conversa com outro tom. Então Jesus, ele não se importa com o grau social de Nicodemos, porque Jesus não veio aqui na terra, e não é esse Jesus, homem apenas, que está preocupado com a ascensão social. A gente vê jovens pastores comedidos em suas falas, quando está diante de ovelhas um pouco mais assim, abastadas, graduadas, e com medo de perder, quem sabe, não diz toda a verdade, não fala tudo o que precisa. E Jesus não é este homem que não está aqui preocupado com a ascensão social. Ele veio e fala a verdade. Ele trata este homem como aquilo que ele precisava ser tratado, com a verdade. E a verdade que Jesus dá a Nicodemos é uma verdade dura. Você precisa morrer, porque você precisa nascer de novo. Então Jesus, ele tem essa conversa com este homem, uma autoridade em Israel. Verso 2. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Então vamos recapitular aqui no verso 2. Por que que ele chama Jesus de mestre? E por que que ele diz, olha, que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo? Qual é a compreensão que Nicodemos tem de Jesus? Olha, esse homem é diferente, porque o que ele acabou de fazer no templo não é para qualquer um. A limpeza que ele faz no templo, a limpeza moral que ele faz e espiritual que ele não faz no templo, só pode ser da parte de Deus. Então Nicodemos compreende que Jesus é alguém enviado por Deus. E há realmente uma curiosidade em conversar com Jesus, mas ele entende aqui de que se trata de alguém que é mando de Deus, com a autoridade de Deus. Mas aí Nicodemos vai conversar com Jesus à noite, porque também Nicodemos, ele tem a sua posição social
e não quer de maneira alguma que as pessoas vejam que ele está com Jesus. É bem interessante que ele procura Jesus à noite, porque as trevas ainda é aquilo que define Nicodemos. É o que ele consegue fazer, conversar com Jesus de noite. É o que ele consegue, é o que dá. Mas amém por isso. O que dá para falar com Jesus é à noite. Sabe aquelas pessoas, amados, que até têm um desejo de estar perto de Jesus, mas olha, Jesus, a minha intimidade com o Senhor tem que ser nas trevas. Tem que ser escondido, porque ainda não estou em condições de ter uma intimidade com o Senhor na luz, para que todos vejam. Sabe aquele cristão que ainda não se definiu como cristão? Eu vi esses dias um pastor muito interessante, o pastor Jesus, ele é da nossa convenção, conversando numa live. A gente está vivendo um fenômeno hoje das pessoas que creem em Deus, creem no Evangelho, mas não querem pertencer. Não querem pertencer à igreja, não querem pertencer um ao outro, não querem pertencer a um compromisso. Nós temos muitas pessoas que querem uma conversa, até se encanta com a obra, com os milagres, mas ainda não quer pertencer, ainda não está pronto. Veja, não está pronto ainda de que as pessoas o vejam na luz com Jesus. Nicodemos, nesse momento ainda esse homem, tem uma curiosidade, sabe que Jesus está fazendo algo que só pode ser amando de Deus, mas ainda não está pronto para pertencer. Mas é interessante que a história diz que Nicodemos se converte, amém? Tanto que quando José de Arimateia vai lá pegar o corpo de Jesus para enterrar, Nicodemos é aquele que leva especiarias para limpar o corpo do Cristo. João 19:39 diz assim: ele estava acompanhado de Nicodemos. Quem? José de Arimateia, aquele que antes tinha visitado a Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e óleo. Agora, diante do novo nascimento, o Nicodemos agora já não vai a Jesus à noite, pelo contrário, leva especiarias para limpar o corpo do seu mestre. Lembrando que existe uma diferença, amém? Mas ainda o diálogo está em ativo aqui, e Jesus conversando com ele, e ele está encantado pelos sinais que Jesus realizava. Sabe, amados, a gente tem que entender uma coisa: sinais não converte ninguém. Contemplar sinais e milagres não converte ninguém. O que converte alguém é um novo nascimento em Cristo Jesus. Percebam que Nicodemos, ele sabia reconhecer o milagre, sabia diferenciar o que era uma ação divina e não divina. Mas Nicodemos ainda não é entregue, não foi entregue, não estava entregue, não estava ainda apto a estar no céu. Entendendo que milagres são importantes, mas se o nosso nome não estiver no livro da vida, não nos valerá de nada. Diz a Bíblia no verso 3: em resposta Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha só que interessante. Nicodemos, todo polido, chama Jesus de mestre. Sabemos que ensina da parte de Deus. Ele constrói toda uma retórica educada, reverente, reconhecendo Jesus como mestre. Talvez um mestre local, talvez um mestre humano, ainda um mestre em ascensão. Aí Jesus manda na lata uma resposta para Nicodemos, não respeitando o seu gabarito de membro do Sinédrio, muito menos como mestre da lei. Jesus manda na lata a verdade que dói: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amados, Jesus, ele trata a verdade de maneira contundente. Ele não alivia ouvidos. Ele traz o que você precisa saber, Nicodemos, é que você, se não nascer de novo, não vai entrar no reino dos céus. Agora imagine Nicodemos ouvindo isso, amado. Um homem que já se considerava no reino. Eu sou do Sinédrio, da lei.
Há uma dúvida que Nicodemos não tinha, era o seu acesso a Deus. Agora Jesus vem dizer para Nicodemos que ele não vai entrar, de que ele não terá acesso. Uma verdade dura, mas dita na hora e no momento certo. Você vem à noite por proteção de status, me chama de mestre, diz que eu faço coisas e milagres da parte de Deus, mas eu quero dizer uma coisa: você precisa ouvir uma verdade. A verdade que eu tenho para te dizer é essa: se você não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Quando a gente olha na Bíblia, Jesus teve muitas conversas. Foi casado com 5 mulheres. Disseste bem, tu é profeta. Jesus não fala para ela nascer de novo. Jesus, depois de uma conversa com Zaqueu, depois da sua repreensão, Zaqueu já reconhece: ó, eu vou restituir tudo aquilo que eu peguei. Jesus também não disse para Zaqueu que ele precisava nascer de novo. E muito menos ele disse isso para o ladrão da cruz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas para um doutor da lei, que já estava ou se considerava apto, que já se considerava no céu, um religioso que já estava acima de todos e de tudo, esse Jesus diz: você precisa nascer de novo. Porque uma coisa, amados, alguém que está em estado de pecado ou em pecado e reconhece que está em pecado, amém. Mas alguém que já acha que está bom, que já acha que está garantido, que já acha que já está com o pé no céu, que já acha que está tudo ok, Jesus trata com ele de maneira diferente. Você vê que ele não fala para a samaritana, para Zaqueu, para o ladrão da cruz, ele não fala isso: ó, você precisa morrer, você precisa nascer de novo, ladrão da cruz. Não, hoje mesmo estará comigo no paraíso, filho. Mas por um doutor da lei que já se considerava apto, você precisa nascer de novo. Porque o pior, amados, é aquela pessoa que acha que não precisa de arrependimento. O religioso que acha que já está garantido. Aquele religioso que já acha que por saber ou compreender ou identificar os sinais, já está apto para ir para o céu. Mas ainda não houve uma vida de arrependimento. Ainda não nasceu da água nem do Espírito. E eu vou dizer para vocês uma coisa: há uma verdade mais absoluta no Evangelho, é essa: que é preciso nascer da água, do arrependimento, e nascer de Deus. Porque aqueles que já se consideram aptos para o céu e ainda não vivem a vida de arrependimentos, que ainda não há frutos de arrependimentos em sua vida, amados, esse irmão precisa sentar e ouvir uma verdade, ou essa irmã, você precisa nascer de novo. Você não vai nem ver o reino dos céus, imagina entrar. Então Jesus, ele trata com o religioso de maneira diferente, porque aqui ele está diante de um homem que já se achava pronto. Nicodemos, ele é surpreendido com uma verdade que dói. Você não está pronto não, Nicodemos. Pelo contrário, está tudo muito ruim para o seu lado. Você precisa nascer de novo. Aí vem uma pergunta de Nicodemos, que é uma pergunta, parece infantil, parece um pouco sarcasmo, talvez de alguém que não estava acreditando naquilo que estava ouvindo. Eu sou do Sinédrio, como é que o senhor está falando que precisa nascer de novo? Aí Nicodemos diz a Jesus: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Olha que sarcasmo que ele trata Jesus aqui. Um homem que tinha começado a chamar Jesus de mestre, mas depois da verdade que veio na sua direção, a sua defesa foi um sarcasmo. Bom, Jesus, ele deixa claro para ele: olha, você precisa nascer do arrependimento e do Espírito. Amém? Nascer de novo é nascer da água do arrependimento e nascer da parte de Deus. E uma coisa que nós temos que compreender, amados, que esse nascimento da parte de Deus não pode ser e não é produzido por nós, é um dom de Deus. Ninguém pode
por alta escolha, eu quero nascer de novo. Isso é um dom de Deus, que vem no passo seguinte do arrependimento. Ninguém pode se determinar, eu vou nascer de novo. Não, nós precisamos da misericórdia de Deus. Precisamos do agir de Deus, do Espírito Santo de Deus, da água do arrependimento e da vontade de Deus. Há um pensador que diz que é mais fácil tornar um leão vegetariano do que a gente mesmo ter poder de mudar a vida de um homem, ou nascer de novo. Esse poder de Deus, amém, amados? Para que ninguém se glorie. Esta obra é de Deus para as nossas vidas. O que nós devemos fazer é ter um coração voltado para um arrependimento genuíno por essas palavras. Eu creio que isso aconteceu com Nicodemos, porque depois desse sarcasmo, o que a gente viu é um homem que depois foi levar especiarias para lavar o corpo do mestre. Junto com José de Arimateia, à luz do dia, eu posso dizer que ele nasceu de novo. E o Cristo encerra dizendo: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que o Senhor está dizendo? Olha, você até hoje, Nicodemos, nasceu da vontade do homem. Você é descendente de Adão. Mas é necessário agora você nascer do Espírito, nascer de Deus. Porque aquele que nasce de maneira biológica, as suas ações só serão de maneira natural. Mas para você ter o Espírito, ou viver segundo o Espírito, é necessário que você nasça de Deus. Amados, nós podemos dizer que se nós somos guiados pela carne, uma forte evidência de que o novo nascimento não aconteceu. E que carne é essa que eu me refiro? É tudo aquilo que viola princípios básicos do Evangelho. Porque nós só podemos obedecer ao Evangelho porque nós nascemos do Espírito, e o Espírito escreve em nossos corações as regras do céu, e nós, através do Espírito, só conseguimos ser fiéis porque o Espírito habita em nós. Somos templo do Espírito. Não há mérito em mim, em você, por fazermos as coisas certas. Não, é porque o selo está entre nós, está em nós. O Espírito está em nós. Então nossas ações só serão do Espírito. Sabe, o que será ordinário em nossa vida é o acerto. O erro será um extraordinário. Mas se na nossa vida, na vida ordinária, na vida normal, cotidiana, se tudo é carne, e há momentos de espiritualidade, tem alguma coisa errada, amém, amados? Sim ou não? O único momento espiritual que eu vivencio é quando eu vou ao culto, quando eu escuto uma palavra. Durante todo o momento eu só produzo a obra da carne. Então, olha, eu tenho que ter essa percepção, porque é uma percepção pessoal, de que aquele que nasce da carne é carne. Aquele que nasceu de maneira natural só é natural. Mas aquele que nasceu do Espírito produz frutos do Espírito. Amém? Porque o Espírito está em nós. Então Jesus, ele deixa isso claro, de que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas seres espirituais vivendo uma experiência humana. Aleluia. Glória a Deus. Nascemos de Deus. Aquele mesmo poder que esteve para gerar Adão, agora é em nós, através de Jesus. Deixamos de ser alma vivente para ser um espírito vivificante. Nascemos de novo, do poder do alto. Aleluia. Por isso que a gente olha para a pessoa assim: rapaz, você mudou. Você era assim, agora está assado. Você fazia A, agora você é B. Mas olha, não é porque a pessoa força, é porque é assim. Quando você nasce de novo, a sua maneira de ver a vida, a sua cosmovisão sobre o mundo, a sua forma de olhar as coisas muda, porque você é uma nova criatura. Aleluia, amados. E são estes que Jesus diz que vão entrar no reino dos céus,
Quem não nascer de novo encontrará os céus fechados. Quem não nascer de novo não encontrará a salvação. E a salvação é um dom de Deus para todos nós. Então o Senhor nessa noite te convida, assim como Ele falou com Nicodemos. Eu sei que talvez alguém que está me ouvindo em casa, nossa, que palavra que é doída de ouvir. Às vezes a verdade é assim, né? Ela é algo indigestivo em seu primeiro momento. Mas ela é poderosa para realizar em nós uma grande obra. Aleluia, amados. Glória a Deus. Nascimento, novo nascimento em Cristo Jesus. Nascer de novo é nascer do poder do segundo Adão. Quem nasce na carne nasce pela obra ou pelas questões naturais do primeiro Adão. Isso é geração do primeiro Adão. Mas quem nasce do Espírito é geração do segundo Adão. Do Cristo que morreu na cruz. Aleluia. Jesus disse para Nicodemos: não se preocupe com os sinais que eu realizei, com a limpeza no templo que eu fiz. Se preocupe em entrar no reino dos céus. É como se ele estivesse dizendo isso. Não adianta nada você me chamar de mestre, me procurar à noite por precaução, mas não ouvir a minha palavra. Mas graças a Deus a gente percebe que Nicodemos ouviu. Ele nasceu de novo. O que se mostra a seguir é isso, de alguém que se converteu. Aleluia. Amém. Vamos ficar em pé, igreja? Vamos orar. Um tema como esse é muito urgente, porque a impressão que dá é de que Jesus já está preparando tudo para a gente ir embora. Amém, amados? Quem crê nisso? Que o arrebatamento da igreja está perto. Aleluia. Glória a Deus. Outra pandemia não dá não, né, irmãos? Vamos embora antes, né? Jesus busca a gente, aleluia. Amém? Mas é preciso nascer de novo primeiro. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós queremos te agradecer e te louvar por esta noite. Obrigado, Jesus, por esta palavra. A mais importante do Evangelho é essa grande verdade, que precisamos nascer de novo. Nascer da água do arrependimento, do Espírito, para que possamos produzir frutos do Espírito. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Uma verdade necessária, uma verdade que Nicodemos precisou ouvir, que todos nós precisamos ouvir também um dia, e que preciso mencionar nessa noite, de que se não houver o arrependimento, o novo nascimento, não entrará no reino dos céus. Os milagres, os sinais são bonitos de ver, mas eles não convertem ninguém. O que converte é aqueles que confessam seus pecados a Jesus, que declaram com sua voz em seu coração, que se arrependem de todos os pecados, que nascem da água que limpa, a água do arrependimento que lava, e a obra do Espírito repousa sobre estes, fazendo que a gente nasça do Espírito, da parte de Deus, escrevendo nosso nome no livro da vida, e a partir de então começarmos a caminhar como um novo ser humano, transformado, com a mente transformada, nos alimentando do leite, das primeiras palavras, dos primeiros passos, até nos tornar maiores, adultos. Passamos da fase daqueles que falavam como menino, discorriam como menino, mas que também chegaram a ser grandes. Ó Jesus, que haja muitos nascimentos em nosso meio, que haja muita regeneração em nosso meio, muita conversão, porque
é o maior bem que todos podemos ter. Ter o nosso livre acesso a Deus garantido. E só uma nova criatura a partir de Jesus pode não apenas ver o céu, mas ter acesso a Ele. Aleluia. Aleluia. Amém. Se não fosse assim, eu não teria de vou preparar-vos um lugar. Para mim mesmo. Mas conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que vem em mim obras maiores fará. Oh, aleluia! Oh, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, por esse dia especial. Que essa semana seja repleta de bênção para todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe. Espírito da verdade, e o mundo não pode receber.